Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa reunião, na nossa casa de amor. Boa tarde também aos internautas que estão nos assistindo. Nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar alguns avisos antes de começar a nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Estudamos todas as obras básicas, estudamos também as obras de André Luiz, as obras de Dona Ivone Pereira e as obras de Leon Denis. Nossos estudos acontecem todos os dias da semana, em vários horários. Quem quiser estudar conosco, é só nos procurar depois que nós forneceremos os dias e horários de estudos. A nossa casa, ela mantém também a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças chegam com suas mães, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar, estudam o Livro dos Espíritos e almoçam e retornam aos seus lares. Também nós assistimos essas mães, essas famílias com cestas básicas. E nossa necessidade dessa semana, a gente sempre está precisando de ajuda, de doação, da ajuda de vocês. E nós precisamos nessa semana de peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café e açúcar. Quem puder nos ajudar, 1 quilo que trouxer já vai somar e vai nos ajudar. Nós pedimos também, quem puder doar roupas, sapatos, cintos, bolsas, em bom estado de uso, para ser comercializado no nosso bazar, e a renda é revestida à obra social. Nós vamos estudar hoje o Evangelho, conforme eu já falei. O capítulo é o 8, os itens 18 e 19, que está a cargo do H. Lardot, que vai fazer a palestra. Na sustentação na hora dos passes, a nossa Malu Ferreira, ela vai comentar a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 66, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Nós vamos, então, fazer a leitura. No término da nossa reunião, tem sempre o atendimento fraterno. Quem desejar o atendimento fraterno, é só permanecer sentado, que alguém capacitado irá atendê-lo. Nós pedimos que desligue os celulares, por favor, para não atrapalhar na reunião. Vou fazer a leitura, então, para a gente iniciar fazer a nossa prece. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 66, como pedes? Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade,
deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração, confessam a infantilidade de suas rogativas. Vamos fazer a nossa prece, vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos na nossa casa de amor, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Te rogamos que envolva o Agalhardô com Teu amor, ajude ele na sua preleção, ampare e ajude, envolva a nossa Malu, que ela possa ser sustentada pelo Teu amor. Ampare a todos nós, Senhor, alarga a nossa compreensão, ajuda-nos a entender as Tuas lições, o Teu Evangelho de amor para com a humanidade. Fica conosco, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui um parágrafo do que o Agalhardô vai comentar para nós, vai fazer o estudo para nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. Os órfãos, item 18. Meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que haja órfãos para nos animar e servir de paz. Que divina caridade é de ajudar uma pobre pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação. E se pudesses lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Passamos a palavra ao Agalhardô, que vai nos fazer o estudo. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus nos oriente, fortaleça cada um de nós, para que nós possamos absorver os ensinamentos hoje, advindo do Evangelho do Pai. Então, hoje nós vamos falar sobre as crianças. Falar das crianças é nós lembrarmos sempre de que sempre existe uma criança próxima a nós,
Existe uma criança dentro de nós, já trabalhada, já orientada pelos benfeitores e pelo verdadeiro lar, o lar que sempre nos abraça e nos oriente. Então, nos reportando aqui, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, para fortalecer aqui o nosso estudo, diz assim para nós, no capítulo 3, naquela mesma, o título é, todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, quando Jesus aqui está falando da criança, na realidade, ele está falando do ser humano, do verdadeiro irmão dele que somos nós. Somos irmãos de Jesus. E todos nós, quando ele fala a alegoria aqui da criança, ele se reporta como ele, das últimas palavras dele aqui no planeta para nós, lá no alto da cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem pela sua ignorância. Então, quando ele se reporta aos pequeninos, às crianças em si, ele quer dizer para que nós possamos nos tornar humildes, sinceros, dentro da nossa caminhada que nós estamos iniciando aqui no planeta. Então, todos nós, quando chegamos aqui, que somos amparados, quando chegamos como crianças, somos amparados pelo casal, por um lar, que tem a responsabilidade de educar, orientar essa criança, ele está falando para nós devido à nossa simplicidade que nós chegamos aqui no planeta. Porque nós viemos aqui, somos milenares, viemos aqui, chegamos aqui, e vamos fazendo por etapas essa que nós chamamos de reencarnação. Nós viemos um período, 60, 70, 80, 90 anos, retornamos à espiritualidade, voltamos novamente, e com isso aí nós vamos adquirindo conhecimentos, vamos nos tornando dinâmicos. Então, dentro desse nosso aprendizado, que é constante, nós vamos acumulando esse progresso dentro de nós, e cada vez que nós aqui viemos, conforme a pergunta 392 do Livro dos Espíritos nos diz, nós passamos pelo esquecimento do passado. O que fica dentro de nós são aqueles resquícios de obras realizadas. Obras essa realizada que está dentro de nós, e nós damos continuidade sempre a novos aprendizados. Então, muitas das vezes, nós encontramos muita facilidade em uma determinada tarefa, é porque ela já foi bem realizada em reencarnações anteriores. Em outras que nós encontramos dificuldades, são aquelas que ainda está dando-nos o desafio, para que nós possamos sair dali com o sucesso e o progresso garantido. Então, nós, em termos de criança, que aqui viemos constantemente, nós estamos também constantemente no aprendizado, até que um dia nós chegaremos a ser bons espíritos sem resquícios. Porque dentro da nossa caminhada, no nosso aprendizado, nós utilizando muitas das vezes o livre-arbítrio mal, então nós enveredamos da lei de Deus, fugimos da lei de Deus. E constantemente também nós somos chamados por mentores espirituais, através do sono, pelos nossos guias espirituais, pelos amigos encarnados, que muitas das vezes são famílias nossas que estão encarnadas junto a nós, que nos leva a voltar
a trilhar dentro da lei de Deus, a lei da natureza. E a criança, ela tem a capacidade de escolher novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos que a criança escolhe é o que está marcado dentro do seu roteiro de vida, é o que está marcado dentro do seu planejamento para que ela possa continuar o seu aprendizado. E todos nós, quando aqui viemos, nós temos garantido dentro de nós a certeza do progresso. Nós que muitas das vezes enveredamos da lei e não garantimos esse progresso, essa evolução, como nós prometemos lá do outro lado. Por quê? Porque o Pai, quando nós aqui viemos, Ele, através dos mentores, nossos mentores, eles nos dão a ferramenta correta para que nós possamos aqui utilizar e obter o sucesso. Mas muitas das vezes, através do livre-arbítrio, nós não utilizamos essas ferramentas. E nós fugimos da lei. E aí, constantemente, nós temos que voltar. Aí que nós estamos hoje vivendo num planeta de provas e expiações, que é, vou dizer assim, uma verdadeira escola para todos nós. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, nós somos endividados da lei. Todos nós aqui estamos para vencer a nós, apoiar o próximo e continuar a nossa tarefa. E a criança também, eles têm a simplicidade. Nós temos, conforme Jesus diz para nós, sermos igual uma criança. Ter a simplicidade, ter a curiosidade, ter a pureza de coração. Muitas das vezes a gente fala assim, você quer saber como você está procedendo certo? Pergunta uma criança como você está. Porque a resposta virá o que ela pensa da pessoa. Então, a criança, até os 7 anos, ela está realmente vivenciando o seu momento de criança, de orientação, de aprendizado. Para que, a partir dali, ela já começa a ter o seu discernimento aqui no planeta, buscando a sua evolução. E lá no capítulo 8, do versículo 2 e 3, diz assim para nós. Nós aqui falamos de Mateus 1 e 5, e aqui é Mateus 13 a 16. Capítulo 10, 13 a 16, que diz assim: então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. Apresentaram a Jesus. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: por quê? Poucos entendiam Jesus. Então Jesus sempre nos ensinava, pelos nossos atos, ele nos ensinava. Então, muitas das vezes, nós, devido à nossa limitação de entendimento, nós falamos assim, Jesus. Nós não sabemos dar o devido valor e estimar a grandeza de que é Jesus. A Terra tem 4 bilhões e 500 ou 600 milhões de anos. Jesus que construiu o planeta Terra para nós. Jesus já era espírito puro nessa época. A Terra tem 3 milhões e meio. Desde lá nós estamos sendo construídos a nossa dinâmica de vida, a nossa caridade. Então, quando Jesus falava, quando nós íamos falar para ele, ele já sabia tudo, todas as nossas necessidades. É igual o filho para nós hoje. Quando o filho já pede, nós já sabemos o que ele quer. Então, e nós chegamos dentro do desejo dele, que nós limitamos, para que ele possa também se fortalecer. Onde que muitas das vezes nós falamos para as crianças, sim, sim e não, não. Nós não podemos nunca falar sempre sim para as crianças. Nós temos que mostrar para ela as dificuldades do dia a dia, os porquês do dia a dia, para que ela possa valorizar o seu momento no planeta Terra. Porque a criança nada mais é do que espíritos milenares. Espíritos que já vieram aqui muitas vezes, e espíritos que já viveram em outro planeta. Então, nós estamos aqui agora,
Mas nós, muitos daqui, viemos de outros planetas. Nós não somos só do planeta Terra. Nós podemos ter vindo de uma outra galáxia, um outro planeta. E aqui está. Somos imigrantes. Somos filhos do universo, que é Deus. O universo nos pertence, porque o universo é a obra do Pai. E nós somos a obra do Pai também. Aí Jesus respondeu: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Para aqueles que se assemelham a eles. Se assemelham em quê? Na simplicidade, na pureza, na busca dos conhecimentos. Então, quando nós nos assemelhamos às crianças, nós temos que ter essa singeleza aqui da pureza de coração, da simplicidade, do bem-estar. Para a criança não existe ninguém ruim. Então, onde que muitas das vezes nós estamos com um problema com um determinado familiar, nós que eu digo, geral, que isso acontece no meio de nós, não deveríamos estar com problema nenhum com o familiar, mas geralmente acontece, qualquer intriga, etc., nós não devemos deixar isso vazar para que a criança perceba. Porque a criança vai com a sua pureza e trata aquele que muitas das vezes não está muito sendo afeitos a nós, trata com maior amor e carinho. Observe se não é. Então, nós temos que manter a criança dentro dessa pureza, essa simplicidade dela e orientar ela para que ela continue dessa forma. Não é porque eu tenho um determinado defeito que eu não consigo olhar para uma outra pessoa com amor e carinho, eu não posso colocar isso dentro da criança. Eu tenho que fortalecer ela para que ela permaneça com amor contínuo dentro do seu bem-estar e da sua dinâmica de vida. E diz assim: em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, e abraçando-as, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então, nós temos que evitar de contaminar as crianças, muitas das vezes, com fofoca, disse não disse, que é coisa do ser humano. Não deveria, mas ainda é consistente no nosso meio ainda. Nós temos que procurar evitar. E no terceiro, no item 3, aí Allan Kardec fala assim para nós: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão por que Jesus toma a infância como um símbolo desta pureza, assim como a tomou como símbolo de humildade. Podemos observar que toda criança é simples, é humilde, ele está sempre pronto dentro da sua vivência ali e vivacidade a nos orientar. Muitos aqui na casa nós observamos, principalmente as crianças aqui de sábado, que nós ali conversamos com as mães falam assim: o meu filho falou que a tia diz que isso que eu estou falando, esse procedimento que eu estou tomando, Deus não gosta, Jesus não quer. Então, para ver que as crianças aqui, elas aprendem e elas levam para dentro do lar para as crianças. E aqui nesse livro, nós, aproveitando aqui, nesse nosso livro aqui na Seara do Bem, nós já até falamos isso aqui uma vez. Fala assim: a criança é a semente do amanhã. Nós podemos observar hoje, olha o quanto nós mudamos dentro dessa nossa existência de vida, procedimentos que nós já tomamos. A criança é a semente do amanhã, esperando o cultivo do presente. Importante agora, o plano espiritual, no entanto, sempre se movimentou no sentido de esclarecer e amparar a infância, pois que, segundo os nossos espíritos superiores, o primeiro apelo à evangelização infantil partiu exatamente de Jesus quando afirmou: deixai que venham a mim as criancinhas. Então, a espiritualidade se preocupa com a criança, porque a criança,
é a estrutura do amanhã, é o fortalecimento do amanhã. Então, evangelize as crianças e teremos bons homens no amanhã. E uma outra coisa mais interessante que mais à frente fala para nós, fala assim: em contrário, nas crianças, quando elas já adultas, nos seus registros, quer dizer, dentro da memória, os apontamentos evangélicos que receberam na infância. A criança que é evangelizada, que é orientada, igual nós falamos que ela chega lá no lar e fala para a mãe que o tio falou que Jesus não gosta daquele procedimento, essa criança, quando ela passa a ser adulto, que ela está convivendo na sociedade, ela lá lembra muitas das vezes das orientações, das aulas que ela recebeu aqui na evangelização. E elas tomam outro procedimento de vida. Por quê? Porque aquilo ali fica gravado dentro da mente delas. Então, evangelização infantil nada mais é do que estarmos sempre molhando, cultivando a semente do amanhã. Então, a semente do amanhã, o ovo do amanhã, pequenininho que é hoje, e amanhã torna-se um ser de grandes responsabilidades. E aquele que se torna um ser de grande responsabilidade, não dará trabalho à sociedade, será um exemplo dentro do lar e na sociedade também, na parte social. E continuando, diz assim para nós, essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz no renascer para a vida corporal as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. Quantos de nós trazemos débitos do passado? Vamos falar hoje aqui, nós que estamos com determinada idade. Poxa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria tomado aquela determinada atitude naquele momento, com aquela pessoa, etc, etc. Então, a criança que chega aqui hoje, nós quando chegamos, bem, eu se soubesse o que sei hoje, eu não teria contraído aquele débito X, eu vou procurar quitar ele agora. Então, que estamos no planeta Terra, prova de expiação, somos devedores. Aqui no planeta Terra não tem ninguém inocente, mas nós temos que procurar fazer o quê? Reparar o passado. É igual, nós temos o hábito de dizer o seguinte: nós não somos perfeitos, mas estamos fazendo o melhor para se tornar um bom espírito, um bom homem. Quando nós desencarnarmos e lá chegar, nós podemos falar assim: ó, fiz de tudo para que eu fizesse o melhor. Não alcancei, mas pode ver o esforço constante que eu fiz. Então, o esforço é contado, porque a gente fez, mas não alcançou. Então, a gente veio com tudo para alcançar, mas nós não conseguimos. Então, a gente tem que estar sempre alerta para que nós possamos progredir, aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida para que nós possamos amanhã ser um homem de bem. E a casa espírita, queridos irmãos, é um verdadeiro lar de empregos reformatório para todos nós. Porque aqui nos dá a oportunidade de nós sermos úteis ao próximo. Sermos úteis ao próximo sem interesse nenhum, a não ser ver a felicidade do outro. Então, nós fazendo a felicidade do outro, automaticamente, nós estamos felizes também. E o Centro Espírita oferece esse emprego de reabilitação para todos nós. E muitas das vezes, nós deixamos passar essas oportunidades. Muitas das vezes, mas eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Pode aqui comparecer, que a tarefa aparecerá, tenha certeza. Então, são oportunidades que nós temos. E continuando, diz assim: o modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata. Quanto a criança, tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência
e da candura. Então a criança, ela é constantemente a simplicidade do ser. E que nós temos que fazer o melhor para acalentar, para orientar esse ser divino, que é nossos irmãos que aqui chegam, que aqui estão, para que nós possamos orientar ele dentro daquele pouco que nós sabemos. Porque nós também fomos orientados um dia. É uma cadeia que nós temos de amor ao próximo. Então, é a caridade constante em nosso planeta. Nosso planeta está agora já com o pé na regeneração. Cabe a nós permanecer na regeneração. A regeneração iniciou em 1757. Em 2057, agora, ela vai estar compacta aqui no nosso planeta. O que está acontecendo, e que vai acontecer muito, nada mais é do que limpeza no planeta. Temos que estar atento nas oportunidades que surgem para que nós podamos ser servil ao outro, exercitar o coração, exercitar a mente, exercitar os braços. Aqui chegar e dizer, estou aqui com os braços estendidos para a tarefa. E tenho a certeza de que a oportunidade aparecerá para cada um. Então, aqui no capítulo 8, item 18, deixa assim para nós. Fala assim para nós. A criança é um ser espiritual como nós o somos. Então, nós temos que diferenciar a criança pela sua singeleza. Mas ela é um ser espiritual, um ser que está aqui para conquistar, para realizar, para se tornar um homem de bem. Conforme nos diz Allan Kardec, para nós dizer, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, que nós, uma coisa que a doutrina espírita fala sempre para nós, tenhamos a certeza que vamos desencarnar. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós estamos aqui no canteiro de obras. Vamos procurar ter boas obras, ter bons pensamentos, que nós vamos elaborar bons projetos. E todas as vezes que nós iniciamos uma tarefa no bem, toda vez que nós viemos ao centro espírita, tenho a certeza absoluta de que, às vezes eu tenho um companheiro comigo que ele me quer mal. Então eu vindo aqui, ele vem comigo. E ele chegando aqui, ele vê o que eu estou fazendo. E ele sabendo e vendo o que eu estou fazendo, ele vai ficar aqui do lado, observando, e ele, igual eu falei aqui, que nós estamos no esforço constante, aqueles que vieram conosco falaram, então ele está ali, está no esforço constante de se melhorar, e eu estou aqui atrapalhando ele. Eu vou procurar também me melhorar. Então, às vezes a gente pensa que vem no centro espírita, está fazendo uma tarefa, a gente está fazendo sozinho. Na realidade, nós estamos orientando muitos que estão ao nosso lado, que não sabem o que fazer, pensam que está nos ajudando e na realidade está nos atrapalhando. Aí diz aqui o item 18. Deixai vir, meus pequeninos. Essas palavras profundas em sua simplicidade não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Então, nossos círculos, aí, quanto nós vemos aí fora, quantas crianças que não foram orientadas, que as mães não tiveram a oportunidade de orientar, e as crianças vêm aqui e ficam totalmente desalojadas em relação à lei do Pai. Jesus chamava para si a criatura adulta ainda em infância intelectual. Então, Jesus chamava a criança, mas na verdade ele estava se reportando a todos nós que estávamos aqui no planeta. E disse, os fracos, quais são os fracos que Jesus fala? Só é o pouco desenvolvido. A pessoa que é fraca, a gente observa que ela não está orientada, não está com o desenvolvimento necessário. Fala aqui também os escravos. Escravos de quê? Da matéria, dos vícios. Então,
todos nós adquirimos tudo isso aí, aqui na matéria. E falou também dos viciosos, aqueles que são vacinados à ação que os prejudica. Está sempre armado contra o outro, não cede nunca. Então, esse aí está sempre se prejudicando. Ele nunca está olhando o outro como seu verdadeiro irmão. Na realidade, nós temos sempre que olhar o outro como nosso irmão. Nós somos irmãos em Cristo. Olha a oração Pai Nosso. Então, muitas pessoas falam assim, como você prova que nós somos irmãos? Alguém, na época, pediu a Jesus que ensina-nos a orar. Jesus estendeu os braços, olhando para o céu, e disse, Pai Nosso que estás no céu. Jesus não disse, Pai meu que estás no céu. Ele disse, Pai Nosso que estás no céu. Ali, ele nos deu a comprovação de que todos nós somos irmãos. E muitas das vezes nós atropelamos o nosso próximo por não saber, não ter o conhecimento de que ele é o nosso irmão. Irmão esse que nós vamos nos encontrar um dia na espiritualidade. Irmão esse que nós estamos reunidos aqui não é por acaso. Nós estamos, na verdade, nos reencontrando dentro de um lugar, vamos colocar assim, sagrado, orientador, que é o Centro Espírita, para cada um de nós. E diz assim, Jesus nada podia ensinar à infância física presa na matéria, debaixo dos domínios do instinto, e não perdendo ainda a ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Então, nós temos os nossos instintos, Jesus veio trazer o amor para juntar aos instintos, para que nós possamos nos fortalecer. Diz assim também, Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança da criança. Tem tantos irmãos ainda que nós ficamos assim, cabisbaixo, quando os vemos falar assim, eu sou ateu. Que Deus é esse que eu não vejo? Agora vê, estamos no planeta de provas e expiações. Ainda agora que estamos entrando na regeneração, que é o bem pelo bem, nós queremos saber, olhar cara a cara a sublimidade total que é Deus. Nós não paramos para observar, detectar a presença do Pai em nós, através de uma simples respiração que nós estamos aqui agora fazendo. Com essa doença da Covid, eu vi um relato de uma pessoa no centro médico que falou assim, a pessoa doente falou assim, ele estava com um cilindro de gás, ele falou assim, nós temos uma coisa que Deus nos deu, que nós nunca agradecemos, nós nunca perguntamos o preço, que é a respiração. Aí eu fiquei pensando, foi mesmo. A gente nunca agradeceu o Pai pelos momentos que nós temos, a respiração tranquila, e ele lá, com maior dificuldade de respirar. Então, nós temos que estar atentos nas oportunidades que todos nós temos para nos fortalecer, nós temos tudo para que nós possamos andar mais depressa em busca da perfeição. E diz assim para nós, submeti assim, Jesus, as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Jesus foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, por sua vez, clamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. Então, quando Jesus fala no Espiritismo, quando Jesus aqui veio, trouxe o amor para nós, a justiça para nós, ele diz que iria enviar
o Consolador para nós. Porque o Espiritismo naquela época, em termos de cristianismo, estava presente e nós não o reconhecíamos. Então veio o Consolador e trouxe a doutrina espírita para nós. Doutrina espírita que nós já temos condições de entender as mensagens que os espíritos trouxeram para nós. E a doutrina espírita fala sempre para nós: fuja dos dogmas, fuja das enganações que existem aí. A lei de Deus é simplicidade, é singeleza. Não existe nada que você vai me pagar para me fazer uma prece para você. Isso não existe. Foi aonde que a doutrina espírita bateu de frente com muitos que comercializava, vivia daqueles momentos em, como se diz, auxiliar o próximo. E a doutrina veio dizer para nós de que o Pai está conosco. Por que que eu vou falar com o terceiro se eu tenho a oportunidade de falar direto com o Pai? Falar com o Pai, sabedor nós, que nós temos um assistente do nosso lado, que é o nosso guia espiritual, que sabe tudo daquilo que nós estamos precisando, onde nós estamos fraquejando, onde nós estamos evoluindo. O que nós temos que fazer, que a doutrina fala para nós, é permanecer sempre vigilante. E se está ruim, pedir reforço, pedir apoio, pedir orientação, e tenho a certeza que virá. E diz assim: meus bem-amados, eis chegados tempo em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas. Então, naquela época, Jesus falava por parábolas para nós porque a gente não entendia. E Jesus sabia, pelo seu conhecimento, que através das palavras, do que nós nos servimos na época, nós iríamos entender alguma coisa. E mesmo assim, levamos 1800 anos para entender alguma coisa para que a doutrina espírita viesse chegar a nós. E vos mostraremos a correção poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte. E eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas, que vai resplandecer como o sol. Como o sol é de todos. Então, o universo é de todos. Todos nós somos verdadeiros milionários, o universo é nosso. Milionários de amor, de sentimento. E quem trouxe essa mensagem para nós foi João Evangelista, Paris, 1863. João Evangelista, que viveu cerca de 100 anos naquela época. Então, foi um dos discípulos de Jesus que se fez presente para nós. Essa mensagem aqui é daquela época? Não. Porque a doutrina espírita, essa mensagem aqui é de 1861. Que a doutrina espírita, ela está sempre atualizada por esses espíritos, que naquela época, tudo isso aqui nós não íamos entender. Então, João Evangelista, agora, na codificação, veio aqui e trouxe essa mensagem para nós. Entendeu? E agora nós temos uma mensagem aqui do Espírito Protetor de Bordeaux de 1861, que diz assim para nós: deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo alimento que fortifica os fracos. O alimento que fortifica o fraco é fortalecer o ser para que ele vença os vícios que está dentro dele. E ele vencendo os vícios, ele fica solto para progredir. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e consolação. Então, muitos de nós ainda somos fracos, estamos ainda oscilantes, porque o nosso passado foi um pouco tenebroso para nós. E nós estamos aqui para acertar, que é a consolação que nós queremos. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Ignorantes somos nós. Conforme eu disse, tem irmãos ainda, eu sou ateu.
Eu tenho até o hábito de dizer assim, ele é ateu? É. Quero ver quando ele estiver dentro do avião e o piloto fala assim, ó, lamento, está caindo, hein? Ele vai, na hora, vai fazer um Pai Nosso no mínimo. Vai lembrar logo de Deus. Mas fala isso aí por quê? Por soberbo? Querer encarar face a face o Pai com maldade? Por que não com amor? Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Todos esses que estão vivendo dessa forma, tenhamos a certeza de que o Pai está ali de braços abertos, através dos tutelados, dos profetas, dos nossos guias espirituais, para nos ajudar. E diz assim, deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar as feridas. E aqui fala para nós, dá para nós o nome do remédio. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? Qual é esse remédio? Aí aqui vem a resposta. É o amor, é a caridade. Então, nós, muitas das vezes, não sei se já aconteceu com vocês, quando nós estamos em aflições e que nós fazemos uma boa obra por amor, com o coração aberto, aí nós sentimos a presença do Pai em cada um de nós. E aqui no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, do nosso querido irmão Leon Denis, nos diz assim, o amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. O amor vence todas as chagas. O amor está sempre presente. Vocês podem observar que se algum dia vocês estiverem em algum lugar, tiver uma discussão, tiver um ambiente um pouco pesado, façam uma prece e faça com que o amor de Jesus ali se faça presente e vocês verão como mudará o ambiente. Nós vemos nas nossas mesas desobsessivas, nós conversando com espíritos que ainda estão aferrados ao egoísmo, ao orgulho, e quando nós falamos em Jesus, ele diz, não toca no nome dele. O nome de Jesus já é uma verdadeira cura para qualquer um de nós. É um magnetismo puro só em falar essas palavras com 5 letras. E continuando aqui, fala assim para nós, o amor é mais forte do que o ódio. Nós vemos ali também muitos que falam assim, eu estou cansado de odiar, eu estou cansado de fazer o mal, agora eu quero fazer o bem. Aí cai-se no arrependimento e aí há a recuperação do ser. Então, conforme nos diz aqui, o amor está sempre presente, só depende de nós. É uma planta que nós mesmos que plantamos e nós mesmos que colhemos. Então, se nós temos essa oportunidade, vamos procurar então fazer a boa colheita, através do amor. Então aqui no livro Ceareiros de Volta, do nosso querido irmão Camilo Chaves, psicografia de Valdo Vieira, diz assim para nós, o espírito é verdadeiro parte da carne com os ombros tatuados pelas marcas da cruz do serviço desinteressado. Então, todos nós temos a marca da cruz em nosso ombro. Todos nós, se não participamos daquela época, fomos omissos, ou aqui no planeta, ou então em uma outra casa, em uma outra morada. Aqui diz assim também, percorre o mundo de seu espírito,
cada criatura traz em si traiçoeira região de ciladas e armadilhas. Todos nós, se nós não ficar permanentemente vigilante, nós caímos nessas armadilhas. Armadilhas essas que ainda se fazem presente em nós. Ainda somos espíritos imperfeitos. Espírito ainda em constante conflito para nos melhorarmos. E isso só depende de nós. Por que dar uma resposta ruim? Se eu estou com raiva, não deveria estar com raiva. Mas se porventura estou, então se ausenta daquele ambiente, mas não trata mal o outro. Não cria débitos para você, porque será cobrado. Faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Conforme nos diz Santo Agostinho. E diz assim também: desfaz a monotonia, aumentando o que dás de ti e ampliando as oportunidades de melhoria em louvor de todos os que te cercam. Vamos procurar fazer do nosso ambiente onde todos queiram ficar próximo a nós. Vocês já observaram que muitas das vezes uma pessoa chega no ambiente que nós estamos, ele traz luz para aquele ambiente. Ele é notado a sua presença, pela sua simpatia, a sua humildade. Ele traz, ele se faz presente onde ele está. Então, isso aí só cabe àquela pessoa? Não, cabe a cada um de nós. É só nós sermos simples e procurar ter um bom comportamento, que não fazemos mais do que a nossa obrigação. Nós somos e temos que fazer o bem para o outro. E diz assim também: os Espíritos falam desses compromissos pelo conhecimento que te faz responsável pela consciência que te adverte. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. E a nossa consciência está constantemente nos advertindo. Se nós estamos sempre vigilantes, se nós cometemos um erro, claramente nos bate. Está errado. Você procedeu errado. Então nós temos que estar atento. Nós hoje já estamos indo para uma casa melhor. Então nós também temos que fazer por merecer. E se nós fazermos por merecer, nós que ganhamos. Os beneficiados seremos nós. E disse: o Senhor te iluminou para que ilumines, te auxiliou a fim de que auxilies. Ser de Jesus um eco em cada ouvido, um reflexo em cada olhar. Então Jesus veio, trouxe tudo para nós, só depende de nós. E dando continuidade aqui, diz assim para nós: a todos os instantes da nossa vida direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribuições, sede bendito, porque é para o meu bem, e eu sei que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas. Sede ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma. Então, todos nós nos questionamos porque está difícil. Nós viemos de vários passados. Estamos aqui, agora é a hora da nossa prova. E na hora da nossa prova, nós questionamos: por que eu? Se nós estamos passando pelas provas, é para nós vermos se já sabemos e se podemos já angariar um novo mundo, um novo bem-estar de vida, estar melhor diante do Pai
E muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós achamos ruim, porque estamos sendo cobrados. Estamos sendo cobrados de uma coisa que nós que fizemos do passado. E que nós estamos aqui para acertar. E diz mais, se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo. E vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar a sua pureza. Nas mesas desobsessivas, nós todos que somos espíritas, nós temos uma coisa muito boa para nós, que é esse aprendizado. A gente pensa aqui que não está aprendendo nada. Estou falando. Mas os espíritos amigos estão aí nos orientando. Os nossos queridos irmãos nas mesas falam assim para nós: onde você aprendeu tudo isso que eu não ouvi falar? Então nós temos a oportunidade de vir aqui, ouvir falar do Evangelho, nessas palavras simples, que todos nós somos simples. Ouvir falar do Evangelho, falar de Jesus, falar do nosso procedimento, falar de nós, frente a frente, um para o outro. Mostrar que a verdadeira vida é a vida espiritual, que nós estamos aqui para nos acertar, para nos educarmos. E eles perguntam, aonde você aprendeu tudo isso que eu não aprendi? E nós temos essa oportunidade enorme com vários centros espíritas que está aí sempre em palestra do Evangelho, do Livro dos Espíritos e de muitos outros livros, para nos orientar. E nós deixamos muitas das vezes essa oportunidade passar. Deixamos muitas vezes a oportunidade até do trabalho, como eu disse antes, de estar presente, ao invés de ficar vendo televisão que pouco acrescenta no nosso dia a dia, muitas das vezes até nos embota. E os centros espíritas estão aí, sempre nos orientando com boas obras. E diz assim, sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. É como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra. Um dia nós seremos igual ao pássaro, estaremos sendo espírito puro. Ao invés de ser atendido, vamos atender. Já estamos pensando e agindo melhor. Porque a nossa meta de todos nós é um dia ser espírito puro, trabalhador de Jesus. E diz assim para nós, até que a vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor. Então nós estamos aqui para o aprendizado. Temos que aprender. Faz parte do nosso dia a dia. Aí nós temos aqui, do nosso livro aqui, Pela Graça Infinita de Deus, de Baltazar, que fala aqui para nós, na lição 22, a realeza de Jesus, que diz assim para nós. Essa mensagem aqui chegou para nós em 3/8/2005. Como eu falei para vocês verem, a doutrina espírita é constantemente atualizada pelos nossos benfeitores, pelos espíritos de escola que vêm trazer essa mensagem para nós. No caso aqui de Baltazar. Então estão sempre nos alertando, nos mostrando, nós não estamos só. Estamos sempre acompanhados desses bons espíritos. E aqui no item ele fala assim para nós. Se não houver da parte do homem a compreensão de que Jesus é realmente o condutor de nossas vidas, se não houver a noção de que Jesus realmente conduz a humanidade inteira, se não houver da nossa parte a noção de que Jesus é o mestre condutor da terra, falaremos, e nada terá efeito em nós por parte de nós. Temos que ouvir e partir para a mudança, partir para a renovação. Nós não podemos só ouvir e saiu ali e esquecer tudo que foi falado aqui, não.
nós temos que colocar tudo isso, procurar colocar lá fora na prática. Exercitar tudo que foi falado aqui. Aquilo que ele falou, aquilo está me machucando. Eu vou procurar me acertar naquilo ali. Porque muitas das vezes, uma outra coisa também que nós temos aqui nas exposições, nas palestras, nós estudamos, que a maior coisa que tem é ser expositor, que aí nós temos que estudar bastante, isso é ótimo. Então nós viemos aqui. Então nós estamos falando, e os espíritos amigos, sabendo da necessidade de cada um, certas palavras, certas orientações, que o irmão precisa ouvir, eles aproveitam a exposição da palestra pública e nós falamos, nós nem percebemos que estamos enviando um recado direto para o irmão. Nós não, os espíritos. Então nós estamos falando pensando que é o que nós estudamos. E na realidade, eles estão nos utilizando para levar uma orientação, uma consolação ao irmão presente ou internauta. Aí continuando, fala assim para nós. Valorizar uma doutrina é valorizar também seus criadores e seguidores. A moral de tais seres deve servir de baliza para o homem que está caminhando na retaguarda. Se não houver este sentimento em nós, com certeza estaremos apenas repetindo palavras, sem ter noção de valores. Então, sem ter noção de valores, repetindo palavras. Vamos nos lembrar do que acontece conosco às sextas-feiras, quando nós fazemos atendimento na desobsessão aos nossos queridos irmãos, que carinhosamente nós chamamos de atendimento espiritual. Quando vocês colocam o nome ali na irradiação, os espíritos vão lá à mesa conversar conosco. E muitas das vezes eles falam para nós que pensa que está ajudando fulano, mas eles não têm o conhecimento de que eles estão, na realidade, pelos seus fluidos deletérios, pesados, atrapalhando aquele lar, aquele casal, aquela pessoa. Então, nós temos a oportunidade de aqui estar, aqui, buscando esses conhecimentos simples que a doutrina traz para cada um de nós. Sejam sempre presentes nas reuniões públicas, uma horinha apenas, vir aqui e buscar esses conhecimentos, que tenham a certeza. Muitas das vezes nós estamos aqui, a gente não valoriza. Mas quando a gente desencarnar, ou quando nós até dormirmos, vocês querem saber, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver o verdadeiro sentido de uma reunião pública dessa. E quando vocês forem dormir logo, pede a seus guias espirituais para trazer vocês, ou levar vocês, para ouvir essa reunião pública. E vocês vão ver e assistir e ouvir essa reunião pública já emancipado em termos de sonho. Se vocês conseguirem guardar o que está se passando aqui no entendimento, vocês verão o quão belo é uma reunião pública. Acredito que tenha trazido para vocês a mensagem dos nossos queridos pequeninos, que nosso querido Jesus sintetizou para todos nós, que é para todos os seres, a simplicidade, a pureza e a humildade. Paz a todos. Nós agradecemos a Galhardo pelo estudo que ele nos trouxe. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares para os passes. Vamos elevar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, eis que chegou a hora dos passes. Nós te rogamos nesse momento as tuas bênçãos de amor, de luz, de paz para os nossos médios, que eles possam estar unidos com seus guias espirituais, que eles possam transmitir suas melhores energias
e que nós outros possamos receber, Senhor, e que essas energias possam nos ajudar na nossa saúde física, espiritual, no nosso equilíbrio, na nossa harmonia íntima. Ajuda-nos, Senhor, fica conosco. Seja em nome de Deus, em Teu nome, que possamos iniciar os passos na nossa casa. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 24, João relata-nos essa passagem dita por Jesus. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria se completa. Em outras traduções, diz gozo se completa. Quantas vezes pedimos e não recebemos? Quantas vezes oramos e não obtemos as respostas concernentes ao nosso pedido? Sim, muitas vezes até pedimos ao lembrarmos de falarmos em nome de Jesus, como Ele nos ensina, porém é em vão as respostas esperadas que não se concretizam. Isso acontece diversas vezes, como no caso de uma doença, uma enfermidade de um ente querido ou mesmo de um amigo que se encontra hospitalizado por alguma doença ou acidente que venha ceifar sua vida. Ficamos desalentados, tristes e frustrados porque ele não nos ouviu. Porém, por mais que peçamos em nome de Jesus, temos que aceitar com resignação a vontade do Pai, que é soberana. E isto não porque seja um Deus tirano, não, longe disso. É porque Deus tem uma visão muito maior que a nossa. E a nossa visão é baseada no momento presente, é estreita. Sabemos da infinita misericórdia e bondade de Deus, e Ele jamais deixaria de nos atender por mero capricho. Ao pedirmos, temos que estar preparados para as suas respostas, que nem sempre vêm de acordo com nossos anseios, mesmo que sejam as rogativas feitas em nome de Jesus. Se Ele não atendeu aos nossos pedidos, é porque seus planos eram outros, os quais estão isentos de nosso julgamento. Nos cabemos apenas aceitar com resignação, humildade, fé e agradecimento por termos tido o privilégio da companhia do ente querido ou amigo por esse determinado tempo. O Pai sabe de todas as coisas. Muitas vezes, levados pelo egoísmo, vaidade, orgulho, não aceitamos a vontade de Deus Pai. E essa questão é que temos que avaliar quando estamos fazendo nossas preces ou nossas rogativas. Portanto, meus caros amigos, nos distraímos com tantos interesses mesquinhos que o mundo nos oferece, que esquecemos de pedir a Jesus, em seu nome, o que é realmente necessário para nossas vidas. Busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e, em nome de Jesus, as demais coisas vos serão acrescentadas. A paz de Deus esteja conosco. Graças a Deus. Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus e agradecer a Ele. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, nós muito te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que recebemos nesta tarde de hoje, nesta casa de amor. Agradecemos aos amigos espirituais que nos sustentaram, agradecemos o passe que recebemos,
agradecemos a palestra, agradecemos ao altivo e os guias espirituais e te pedimos, Jesus, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje em nossa casa de amor. Graças a Deus, muita paz.